Bom dia, seus lindos, tudo bem? 10 da manhã do domingo, isso pra mim é madrugada num domingo, então vamos começar o dia bem hoje. Domingo é dia pra se passar em família e esse vídeo é sobre família. E se você não tem família, eu também já não tive por muito tempo, isso não significa que um dia você não vai ter a sua. E eu tô aqui para propor uma reflexão aí, uma coisa para vocês ficarem pensando aí ao longo do domingo de vocês. Gente, entrem num canal chamado Nova Acrópole. Como eu amo essa professora Leila, e eu acho que vocês têm que maratonar o canal dela muito mais do que o meu, porque assim, aí vocês vão direto na fonte, na mestre, porque é uma pessoa em que eu me espelho bastante. Nova Acrópole. A professora chama Helena Galvão, se não me engano, e ela me contou uma história indiana que é simplesmente incrível, e eu quero contar para vocês. É claro que eu não vou contar com a mesma maestria que ela faz isso, eu vou contar só a parte que me interessa para chegar na conclusão que eu quero. Mas olha como essa polarização programada, ela é uma coisa que foi arquitetada e a nossa sociedade, ela deu toda a matéria-prima necessária para fazer essa polarização que a gente tem hoje, para sustentar essa elite que controla os políticos que a gente coloca lá. Olha só... Tem uma história, uma história indiana que é espetacular. É sobre um lenhador, um passarinho que viviam num reino, que tinha um rei que estava tendo sonhos. E aí o rei estava tendo sonhos e ele pedia para sábios, para pessoas que pudessem interpretar o que aquele sonho significava. Pois bem, e ele ficou amarrado em um desses sonhos durante muito tempo. E eu não lembro, a professora Helena me perdoe, a história foi muito bem contada, mas eu não lembro qual que foi o primeiro sonho, porque isso daqui eu assisti há algum tempo já. Mas eu lembro que o passarinho ele chega pro lenhador, porque o lenhador ele pensa, né? Gente, é uma fábula isso. O lenhador ele pensa, meu Deus, imagina se eu tivesse tanto dinheiro assim, porque o rei ele estava tão desesperado para saber o que o sonho significava, que ele ofereceu sacos de ouro como recompensa, um saco de ouro como recompensa, para quem desvendasse o sonho dele e tivesse certo. E quando ele ficou falando assim, nossa, minha vida seria muito diferente, eu teria uma vida muito melhor, eu proporcionaria uma vida melhor para minha família se eu conseguisse essa premiação, mas eu não faço ideia do que esse sonho significa. Aí o passarinho diz para ele falou, olha, vamos fazer um trato, eu te conto o que o sonho significa e quando você pegar esse prêmio, você me dá metade desse ouro. O cara falou, bom, metade de alguma coisa melhor do que nada. Eu topo. E aí ele falou, você vai dizer para esse rei, e aí ele usa os elementos do sonho para explicar que o sonho dele significa que o reino está infestado de traição, e que ele deve tomar muito cuidado, porque pessoas muito próximas a ele, em quem ele confia muito, com quem ele faz tratos, com quem ele faz acordos, podem traí-lo. O homem ele vai lá e conta o sonho. O rei fala, será? Eu preciso de uns dias aí, eu vou começar a tomar cuidado e eu vou ver se esse negócio é isso daí mesmo. E aí o rei ele desmascara um complô, ele pega uns traidores e ele fica muito feliz, ele chama o lenhador e dá o ouro pro cara e fala, toma aqui. Eu dei umas mudanças aí, liberdades da cabeça de Fausto. E ele deu o ouro pro lenhador, que ficou muito feliz. O lenhador indo para casa, ele falou, então, esse passarinho não precisa de ouro, né, cara? E o passarinho estava esperando ele no caminho de volta e ele pegou um outro caminho e vazou. E nunca mais voltou naquele pedaço e deixou o passarinho falando. Por que um pássaro precisa de ouro? Me fala. Pois bem, o rei teve um novo sonho. E aí ele saiu perguntando para um monte de gente e logo na terceira pessoa que não sabia o que aquilo significava, ele já mandou trazer o lenhador, porque se o lenhador aceitou a primeira, ele ia saber a segunda também. E o que o lenhador falou? Tô lenhado, tô fudido. Por quê? Porque o passarinho nunca mais ia querer me ajudar, porque eu traí ele. O que eu faço? Bom, o lenhador calçou as sandálias da humildade, foi correndo lá no passarinho e falou, olha, eu te traí, me perdoa, eu vim aqui te pedir desculpas e agora eu tô enrolado, porque se eu não interpretar o sonho do rei, ele vai muito provavelmente me matar. Dessa vez eu prometo que eu te trago o ouro todo e eu compenso o dinheiro que eu não tirei da primeira vez. E o passarinho olha para ele e fala, tudo bem, você vai lá e fala pro
pro rei que esse sonho aí, que tem uma espada sobre a cabeça dele, e aí ela usa os elementos do sonho, que eu descartei todos na minha memória seletiva. Ele usa os elementos do sonho para dizer, então, esse sonho todo, ele significa que o reino está infestado de violência, e o rei deve tomar muito cuidado, porque essa violência, ela não é de traição, essa violência, ela muito provavelmente externa, interna, enfim. O reino está infestado de violência e ele precisa tomar medidas para acabar com isso, senão o reino vai colapsar. Ele é muito feliz, vai correndo para o rei e ele diz isso, né, faz uma voz de sábio lá e fala, esse sonho significa isso. O rei já confia imediatamente nele, dá a recompensa de ouro e vai tomar as providências para que as coisas não se compliquem demais. Como que eu posso pacificar o meu reino? O que aconteceu? O lenhador olhou para o saco de ouro, que era maior do que da outra vez. Ele falou, cara, se eu der todo esse ouro pro passarinho, ele vai ter mais ouro do que eu tive na primeira vez. E para que um pássaro precisa disso? E quando ele pensou que ele não conseguiria conviver com uma pessoa que ficasse o cobrando ali por uma coisa que ele devia, o que ele fez? Ele pegou uma pedra e sem pensar jogou no pássaro. E por pouco, não acertou no pássaro. E foi embora. O pássaro foi embora, ele foi embora para casa, ele se arrependeu depois de ter feito isso, mas enfim, o efeito já estava feito. E não passou muito tempo, passaram-se algumas semanas, o rei mandou buscar ele lá. Essa história é longa, né, mas ela vale a pena, tá acabando. O rei nem saiu perguntando para ninguém, o rei mandou buscar ele, e ele foi levado para a presença do rei e falou, eu tive esse sonho que é assim. O que isso significa? E o cara falou, rei, me desculpa, mas esse sonho é mais difícil do que todos os outros, eu preciso de um tempo para tentar interpretar, deixa eu ir para casa e pensar nisso, e aí depois eu volto aqui e te respondo. O rei achou estranho, mas falou, tá bom. Saiu desesperado, saiu chorando. Foi correndo no pássaro, chorando aos prantos e falou, me perdoa, eu sei que eu não mereço o seu perdão, eu sei que eu te traí, eu sei que eu te ataquei, eu sei que eu fui a pior pessoa que eu poderia ter sido, mas agora eu preciso muito da sua ajuda porque o rei me chamou de novo. E ele falou, não tem problema, vai lá pro rei e diga que a paz finalmente chegou ao reino e que ele pode baixar a guarda e que ele pode finalmente usufruir um pouco os dias dele em segurança. O lenhador, chorando, agradeceu, foi correndo para o rei. Ele contou essa história para o rei e o rei deu o dobro do que tinha dado anteriormente. Muito ouro, e na verdade ele nem queria, mas aí ele pegou o ouro e ele foi correndo pro pássaro, e ele falou, esse ouro todo é seu, esse ouro todo você merece, aliás, você merece muito mais do que esse ouro que eu tô te dando, você merece, assim, preciso te pedir desculpas sem jamais merecer o teu perdão. E o passarinho, cara, que história linda. O passarinho olhou para ele e falou assim, eu não preciso de ouro, você pode ficar com ele todo. E ele fala, mas não é justo. Não é nem um pouco justo. Eu te traí, eu te ataquei, eu menti pra você, e isso não se faz. Você não tem que me perdoar, você tem que tomar uma medida em relação a isso aí. E ele falou, sabe o que acontece, ô seu lenhador? E olha que moral de história foda. Eu sabia que isso ia acontecer, desde o começo, desde antes de você me procurar, eu sabia que você ia me trair, que você ia me atacar. Sabe por quê? Porque o primeiro sonho, ele foi justamente para dizer que o reino estava infestado de traição. O reino estava com um ar traidor, estava numa atmosfera traidora, onde todas as pessoas tramavam uma contra as outras. E numa situação assim, você também se tornou um traidor. Por quê? Porque as pessoas, elas são influenciadas pelo meio. No segundo momento, o reino estava infestado de violência. E em tempos de violência, as pessoas todas se atacam, e elas não sabem nem por que elas se atacam. Elas se atacam porque são atacadas, elas se atacam porque elas veem isso, e porque elas copiam o comportamento do seu meio. Toda numa enfeitada, uma personalizada na história. Então, eu sabia que você ia me atacar e eu estava preparado para isso.
E agora o que acontece? Agora o reino finalmente desfruta momentos de paz, de equilíbrio. E aí você me mostra essa sua natureza, que é talvez não da paz do equilíbrio, mas de refletir o meio onde você está. E a grande maioria das pessoas são assim, elas refletem o meio em que elas estão. Elas não... É muito difícil um ser humano conseguir externalizar a sua própria essência sem ser afetado pelo meio. Tanto que tem jogador que não é tóxico, começa a jogar mob e fica tóxico. Por quê? Porque está num ambiente onde todo mundo se xinga. Aí esse cara, ele sai do mob, vai para uma guild legal e ele toma uns PK e ele fala uns palavrão e todo mundo fala, nossa, cara... Por que você tá nervoso, assim? E aí, de repente, ele fala, caramba... E aí é engraçado, porque ele vai jogar com os amigos do mob e ele é tóxico. Ele vai jogar com os amigos do MMO e ele é tranquilo, ele é calmo. E aí ele fala, nossa, eu prefiro ficar aqui do que ficar lá, porque aqui eu sou assim. E aí é o que eu disse pra vocês em outros vídeos. Procure uma pessoa que tire o melhor de você, o melhor da sua essência, o melhor da sua natureza, e que te favoreça também o melhor dos ambientes. Isso em termos de relacionamento eu tô falando. Mas em termos de sociedade, é muito difícil você conseguir externalizar a sua real natureza. Prova disso é que tem gente que é zen, tem gente que é tranquilo, tem gente que veio com o gene da felicidade, que é tranquilo, mas que não conseguiu tancar essa pandemia. Por quê? Porque tá todo mundo ansioso, todo mundo com medo, todo mundo desesperado, todo mundo compulsivo, todo mundo depressivo, e a pessoa fala, eu não vejo a hora de passar a pandemia, não porque a minha vida tá ruim, mas porque eu não aguento mais ficar sendo cercado por essa atmosfera que tá me empurrando para baixo. São poucas as pessoas que têm luz própria e que conseguem ficar bem no meio dessa pandemia toda. E agora é o contrário, né? Agora todo mundo está se vacinando, os números de doentes estão caindo, embora pessoas que eu amo estejam com Covid agora. A gente está muito próximo da saída, assim. A gente já vê leitos vazios nos hospitais, a gente já vê uma redução muito grande no número de casos. E agora a tendência é que a gente entre numa atmosfera de otimismo. A gente está no meio de uma boom de commodities e a gente está saindo de uma pandemia. A gente está num momento muito melhor do que a gente estava no ano passado. Pois bem, isso é complicado também. Quando a sua natureza, quando a sua energia interna ela está muito difícil, dói ver tudo dando certo para todo mundo, quando você não se arranja. Mas isso aí é tema para um outro vídeo. Agora, você falou que esse vídeo aqui era sobre polarização programada. Cara, o que tem a ver polarização programada com isso? Bom, eu trouxe aqui para vocês qual era a sociedade dos anos 80. Porque lembra que a gente falou do reino, do reino da energia, do reino do ar de traição, do ar de violência, do ar de paz. Quando você pega os anos 80, começo dos anos 90, o que a sociedade é? Ela é extremamente machista, ela é extremamente racista, ela é extremamente misógina e você não tem argumentos contra isso. Se você diz que não era, é porque você já caiu no raio polarizador e você já caiu nessa polarização programada e você já enxerga uma realidade distorcida do que ela realmente é. Só que olha que legal, no meio de uma sociedade racista, misógina, você tinha, e como sempre tem em todas as épocas, pessoas boas e ruins. Você tem... Nossa, já acabou. Você tem pessoas boas e ruins. Então, você tem as pessoas que são racistas de verdade e você tem o racista lenhador. Quem é o racista lenhador? É o cara que só é racista porque ele vê todo mundo sendo, né? Você tem o misógino de verdade, aquele cara que odeia a mulher, que quer diminuir a mulher, que quer prejudicar a vida da mulher, e você tem o misógino lenhador. É aquele que vê todo mundo maltratando a mulher e para ele não ser o cara diferentão, para ele não ser a mocinha da turma, para ele não ser o cara menos másculo da turma, ele vai lá e judia de mulher também, né? E racista é a mesma coisa. A gente tem racista, misógino, tem aqueles que de fato odeiam negros e tem aqueles que fazem piada de negro porque todo mundo faz, e ele não quer a dor do negro, ele quer a risada do outro. Ele quer a risada do outro. Então, em qualquer tempo, e ele não percebe a dor que o negro sofre com aquele monte de piada racista e com aqueles atos racistas em si. Por quê? Porque todo mundo faz. E ele é um lenhador que está vendo todo mundo fazer alguma coisa, e ele vai e mimetiza, ele imita esse comportamento inconscientemente. Então,
Você dizer que as mulheres, que os negros, que os indígenas, eles não têm que fazer barulho para mudar o ambiente, demonstra profunda ignorância da sua parte de causas humanas. Porque o que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando mudar o reino. A gente está tentando transformar uma sociedade numa sociedade com uma atmosfera menos racista, com uma atmosfera menos misógina, com uma atmosfera menos homofóbica. A gente precisa fazer isso. Para quê? Para que as pessoas ruins de verdade, elas não possam fazer o mal que elas querem fazer. E para que as pessoas boas de verdade, elas não façam o mal só porque tem gente fazendo mal. E elas acabam imitando sem refletir, quando no fundo elas são boas. Bom, aí você tem famílias felizes e infelizes. Você tem duas famílias. Ou você teve uma família feliz, perfeita, que deu sorte, muita sorte. Ou você teve uma família em que o pai bebia, batia na mãe, a mãe batia nos filhos. E essa família era extremamente desunida, ela era extremamente despedaçada. Ok. Os filhos a elite do país é uma elite que corrompe políticos. Não são nem os políticos, são empresários, são famílias extremamente ricas. São famílias extremamente ricas que corrompem os políticos e fazem que eles tomem decisões que os favorecem. Enquanto a gente fica assistindo a CPI da Covid, tem um monte de medida aí que favorece e que enriquece essas elites e que a gente não está prestando atenção. Vai ver o que aconteceu na privatização da Eletrobras. As coisas, elas não são para o nosso bem. As coisas, elas são para o favorecimento de algumas poucas famílias. E é por isso que esse governo é corrompido, para que a gente não preste atenção nisso, para que a gente não preste atenção nessas coisas. O que é que acontece? A gente é distraído o tempo inteiro com uma polarização artificial, porque se nós estivermos brigando um com os outros, se eu estiver brigando com você, se você estiver brigando com a sua cunhada, se a sua cunhada estiver brigando com a sua vizinha por causa de política, ninguém presta atenção no que está sendo votado na sessão do Senado, que se inicia depois que eles encerram as atividades da CPI. A ordem do dia é que deveria ser assistida, e não a CPI somente, porque aquilo ali é palco e é combustível para a polarização. O que os senadores estão votando de verdade, que vai contra os nossos interesses, a gente não está acompanhando. Então, enquanto a gente estiver brigando um com o outro, a gente não vai, como povo, olhar para os senadores e falar, vocês estão votando, para os deputados e senadores, e falar, vocês estão votando absurdos para o mau uso do dinheiro público e para o mal da nossa sociedade. Vocês não podem fazer isso, não. Mas aí o que acontece? Eles olham para essa sociedade e falam, como que a gente vai fazer para as pessoas não prestarem atenção em nós? Então vamos fazer com que eles briguem um com os outros. E aí vem as pautas de família. Sabe por quê? Porque a gente tem, ou você teve um lar destruído e você é contra o machismo. Por quê? Porque ele destruiu a sua família. Porque você é contra o racismo. Por quê? Porque ele fez a sua família sofrer. Porque você é contra a misoginia. Por quê? Porque fodeu a sua mãe e a sua mãe fodeu com o seu psicológico. Ou então, não. Ou então a sua família foi boa. Sua família foi boa e você tem lembranças maravilhosas do seu fim de semana. E aí a sua mãe falava assim, vamos fazer piquenique. E aí seu pai falava, piquenique o caralho, sou eu que mando nessa merda. Vamos todo mundo pra praia nesse caralho. Cala a boca, mulher. E aí entrava todo mundo no carro e ia todo mundo feliz pra praia. E aí a mulher falava assim, eu tô pensando em fazer um macarrão pra gente. Macarrão, caralho, eu tô com vontade de comer bacalhau. Toma aqui, ó, faz bacalhau nessa porra. E aí você fala, cara, quando eu era criança, o pessoal era... E o seu pai, ele falava assim, chama aquele preto, aquele tição, aquele safado, daquele vagabundo ali pra almoçar com a gente, porque tem bacalhau hoje. E aí o Tião, ele vinha sorrindo. E aí o pai virava e falava assim, e aí seu preto, seu tição carvão, e dava um abraço no cara. Por quê? Porque a família era boa, porque a natureza da família era boa. Enquanto isso, no outro lado da cidade, tinha uma pessoa que pagava um salário X para um branco e um quinto de X para um negro, e falava, se você quiser é isso, se não quiser vai arrumar emprego em outro lugar, se fode aí, otário, mas trabalha direito, vagabundo. Esse cara é que tem que ser parado, esse chefe é que tem que ser parado, para que esse negro que está aceitando um salário 5 vezes menor do que o de um branco só pelo fato dele ser preto, ele precisa ser protegido pela sociedade.
Agora, olha que legal, a gente entra numa pauta em que a elite coloca a sociedade para debater se racismo existe ou não existe. Se misoginia existe ou não existe, se machismo é bom ou se é ruim. Porque do outro lado da cidade tinha um cara batendo numa mulher porque ele podia, porque ele era mais forte. Porque o pai de uma família, ele estava xingando a mulher, mas ele estava fazendo o papel social, assim como o lenhador achava que era o papel social que cabia a ele. O papel do pai é ser macho, é mandar, mas ele manda para o bem da família, ele quer o bem da família. Isso era uma família boa com um pai que estava sendo um lenhador naquele momento. E uma mãe e filhos olhando para o lenhador e falando até que o comportamento dele não é tão ruim, porque não nos falta nada, inclusive ele nos ama muito. Agora, do outro lado, tinha um cara batendo e violentando uma mulher que casou com ele, mas não queria mais aguentar a companhia dele, mas não podia fugir porque se pedisse divórcio era vagabunda. E se não aceitasse transar com ele, não estava cumprindo com as obrigações de uma esposa. Você acha que essa mulher não precisa de proteção? É claro que essa mulher precisa de uma proteção. Você acha que se ela pedir divórcio e sair de casa, ela tem que ser vista pro resto dos dias dela como uma vagabunda que não preza pela família tradicional brasileira? É claro que não. Então, quando você analisa a família do outro, que não é a sua, você fala, cara, são circunstâncias diferentes que merecem decisões e reflexões diferentes. Logo, o que eu penso para minha família só vale para minha família. Eu não posso querer que um pastor vire senador e depois presidente e que eles... E que esses deputados e senadores e presidentes decidam o que é bom para a família brasileira, porque, na verdade, as famílias são muitas e elas são diferentes. Mas, quando você liga a televisão, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão brigando por conta de racismo, elas estão brigando dizendo que os negros não precisam dessa proteção, que as mulheres não precisam dessa proteção, que hoje a gente vive numa sociedade de reclamação e de mimimi, e você coopta todas essas pessoas para votarem em alguém que tiveram uma família feliz nesse tempo aqui. E aí elas são todas jogadas contra as famílias que foram muito infelizes nessa época aqui. O que é isso se não uma polarização programada? Então toda vez que você se mete na família do outro e diz, olha, sua família tinha que ser assim, o seu pai tinha que ser desse jeito, a sua mãe tinha que respeitar não sei o quê. Toda vez que você tenta se meter na família do outro, você se mete numa estrutura que você não conhece, porque a sua não é parâmetro para a do outro. E por não sabermos isto, nós perdemos tempo em debates que não deveriam ser debates, em discussões que não deveriam ser discussões, e nós investimos tempo que deveria ser usado na política para falar de coisas da família que não tem nada a ver com a política pública. Então, olha como a gente está longe, mas muito longe da linha inicial de quando nós vamos começar a ter discussões políticas benéficas para a sociedade, porque o que a gente faz hoje é só uma polarização que nos deixa numa eterna luta inútil, porque essa briga aqui, ó, ela nunca vai ter solução. Ela nunca vai ter um desfecho, um resultado. É isso que eu quero dizer. Tanquem essa reflexão, fiquem aí com isso para o domingo de vocês. Por hora isso, aquele abraço de sempre.